Efésios 3:1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Meus queridos irmãos, eu queria parar para pensar com vocês em apenas uma frase desse versículo que nós lemos. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é uma das cartas mais densas que existe no Novo Testamento. Para vocês terem ideia, um dos grandes expositores da Bíblia, Dr. Martin Lloyd Jones, um inglês médico e que posteriormente sentiu o chamado de Deus para o ministério, foi pregador em Londres durante muito tempo. Ele escreveu só nos 2 primeiros capítulos aqui, cerca de 10 volumes, falando dos conceitos que estão inerentes no capítulo 1 e no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. De fato, se você parar para estudar cada uma dessas afirmações aqui, você vai ficar estupefato com a riqueza, com a beleza e com a surpresa que você vai ter para estudar. O problema é que a gente não estuda a Bíblia. O problema é que a gente lê Bíblia superficialmente, de preferência um texto de Salmos, que não tenha muita reflexão teológica e que a gente já passa rapidamente. Mas nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é parar e dizer o que é que esse texto está querendo dizer. Qual o significado disso? Qual aplicação isso tem para a minha vida? E perguntar, quando nós lemos determinados termos, perguntar o que é que esse texto significa. E se não sabemos, irmos atrás do significado e aprender. E é muito bom quando a gente começa a aprender a Bíblia nessa perspectiva. A gente começa realmente a estudar as Escrituras Sagradas, a considerar termos, considerar conceitos, linha de pensamento, a estrutura do texto. Veja só que o capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo está falando por esta causa. Ele está se referindo a algumas coisas que ele disse, eu não tenho condição de ficar falando de todas as coisas, a gente está expondo aqui a carta aos Efésios, na igreja, mas ele começa dizendo, olha, eu disse algumas coisas para vocês que são extremamente importantes. E é por causa dessas coisas que eu disse a vocês, que são extremamente importantes, tem a ver com a vida espiritual de vocês, com as promessas de Deus, com as alianças de Deus, é por causa disso que eu sou o que sou hoje. E ele se autodefine, e aqui me chama a atenção, ele diz, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Não é estranha a afirmação? Eu sou prisioneiro de Jesus. Ele está em Roma. Ele foi levado debaixo de muita pressão política e religiosa. Se você estuda, por exemplo, o livro de Atos e você percebe como a história de Paulo se desenrolou desde a conversão dele, muitas ameaças de morte. Houve um grupo de religiosos em Jerusalém que fez um pacto de morte. Eles não comeriam enquanto não matassem a Paulo. Eram religiosos e gente com poder econômico e político. Paulo é levado, ele é protegido por ser cidadão romano, é levado no navio, o navio afunda. E aí ele escapa do navio. Miraculosamente eles escapam do navio. E cai na ilha de Malta, e quando ele chega na ilha de Malta, o pior que poderia acontecer depois de um naufrágio, 14 dias sem comer praticamente, ele vai pegar umas lenhas para aquecer-se do fogo, e aí na hora que ele pega a lenha tem uma víbora lá e morde o cara. E os caras da ilha falam assim, se ele era de Deus, eu não sei, mas um homem de Deus não vai passar por tanta aflição assim, ele vai morrer mesmo, porque era fatal. E ele sobrevive. E aí ele começa a testemunhar o evangelho, vai preso para Roma, e em Roma, preso, ele escreve essa carta, essa é uma das cartas da prisão. E ele se autodefine dizendo aqui, eu sou prisioneiro de Jesus. E essa afirmação, para mim, meus queridos irmãos, é extremamente importante, por quê? Porque quem o colocou na cadeia foram, primeiramente, os judeus por motivos religiosos. Porque ele estava anunciando Jesus, e os judeus se sentiram ameaçados em relação à proclamação desse Nazareno, que estava agora tomando Jerusalém, e por causa de uma razão política, porque os aliados políticos, os procônsules, Pilatos e outros homens, não tinham o que fazer com ele então apelou para César. Quando ele percebeu que a coisa estava meio complicada, diante do rei, diante de Festo, ele disse, eu vou apelar para César. E apelou para César. E aí ele tinha que ser mandado para Roma, para a Suprema Corte, para poder ser avaliado, porque ele era cidadão romano, ele tinha foro privilegiado. Mas ele não está dizendo aqui que ele é nem prisioneiro de judeus, nem prisioneiro dos romanos. Ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Que coisa maravilhosa essa afirmação dele. Isso, meus queridos irmãos, me surpreende muito, porque eu tenho a sensação de que
Nós, pessoas do século 21, somos muitas vezes prisioneiros de uma série de coisas. O que é que prende você? O que é que controla a sua vida? O que é que faz você ser quem você é e agir do jeito que você faz? Existem determinadas forças em nós que nos levam a sermos cativos de outras verdades e de outros pressupostos que não são os pressupostos de Deus. Paulo diz, eu não estou aqui por causa de contingência humana, eu não estou nesse lugar aqui que eu estou porque os homens querem que eu esteja, eu estou aqui porque Cristo quis que eu estivesse aqui. E eu sou prisioneiro não de Roma e nem dos religiosos judaicos, eu sou prisioneiro de Cristo. A minha vida está nas mãos de Jesus. Eu não sou fruto de acasos, de coincidências, de acidentes. A minha vida, ela é regida por Jesus. Eu sou prisioneiro dele. Então, como prisioneiro dele, ele diz para mim onde é que eu devo ir. Então ele diz, você vai para essa cadeia aqui. Porque eu quero que você esteja nessa cadeia. Por causa de ser prisioneiro de Cristo, ele diz, eu quero que você passe por esse caminho aqui. Porque você é meu. Eu quero que você faça aquilo que eu quero que você faça. O que é que controla a sua vida? É interessante pensar naquilo que anda controlando a nossa vida. Deixa eu falar de algumas possibilidades que controlam a sua vida. Muitas pessoas são regidas e controladas por medo. Elas têm medo de fracasso, medo de velhice, medo de ficar doente, medo de remédio, medo de médico, e aí você pode colocar o que você quiser. E medo mesmo, é alguma coisa que domina o coração. Medo de ser rejeitado, medo da reputação não estar boa. E aí vai ficando prisioneiro desse negócio. E a vida inteira vive para poder responder a estes medos, a essas patologias que passam a ser desenvolvidas no coração e dominar o coração. O que é que domina o seu coração? Existem outras pessoas que são prisioneiras de culpa. Por culpas reais ou culpas imaginárias. Mas são dominadas por isso. Perdem a autoridade, perdem a alegria, adoecem e vão ficando cada vez mais enrustidas na sua própria caminhada, porque eles não conseguem encontrar libertação para o coração. É angústia, é acusação o tempo todo. Existem outras pessoas que são prisioneiras de ansiedade. Ansiedade é uma preocupação em relação ao que pode acontecer no futuro, seja ele imediato, a médio prazo ou a longo prazo. Existem pessoas que estão absolutamente presas por isso aí. São ansiosas o tempo todo. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, se eu adoecer, se perder um filho, se eu tiver um acidente, o que pode acontecer comigo? E se eu perder o emprego? E se eu não arrumar emprego? E a gente vai ficando ansioso. Aí o futuro se torna uma grande ameaça. Eu gosto de uma historinha de uma mulher de 90 anos de idade que o filho dela percebeu que ela estava muito ansiosa. E resolveu conversar com ela. Procurou a mãe e disse, mãe, eu estou percebendo que a senhora está inquieta. A senhora está muito preocupada. O que está acontecendo com a senhora? Ela disse, meu filho, eu estou muito preocupado com as finanças minhas. Eu disse, mãe, mas não faz sentido isso, mãe. Deixa eu fazer um cálculo aqui para a senhora. Foi lá, ele sabia de tudo que estava acontecendo nas finanças dela, filho cuidadoso, puxou tudo, disse, mãe, olha, a senhora tem esse plano de aposentadoria aqui, a senhora tem esse outro plano aqui, a senhora tem essa reserva financeira aqui, a senhora tem imóveis. Mãe, deixa eu dizer uma coisa, se a senhora gastar 10 mil reais por mês, por mais 15 anos, a senhora pode viver absolutamente tranquila, gastando 10 mil reais por mês. Ela virou e falou assim, eu estou preocupada que depois de passar esses 15 anos, meu filho. Né? Você está entendendo? Ou seja, não tem tudo que você fizer, é preocupação. Existem pessoas que são dominadas por circunstâncias, as coisas acontecem aqui errada, aí fica desesperado. Qualquer coisa que sai do eixo é uma tentativa de controle, de manipulação, e querem controlar as coisas, e não dá para controlar, meus queridos, você não controla o vento. Você não controla o fogo, você não controla as circunstâncias, você não controla o trânsito, você não controla a sua vida. As circunstâncias não podem brincar com você. Há pessoas que, se as circunstâncias estão boas, elas estão com ótimo humor. Se as circunstâncias estão más, estão aborrecidas, reclamam da vida, mau humor danado, uma tristeza danada. E, meus queridos, existem pessoas que não conseguem celebrar a vida, porque as circunstâncias, elas muitas vezes são adversas mesmo. E vai acontecer invariavelmente com você. E se a sua vida está sendo regida por circunstância, eu tenho uma má notícia para você. Você nunca vai ter paz. Outras pessoas são regidas por outros, por pessoas. O que elas pensam, o que elas dizem, o que elas acham. Né? Como é que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim?
E quando a outra pessoa está chateada comigo, aí eu perco toda a noite, né? Passo a semana inteira chorando. Nem vou falar de namorado, porque aí a outra história é bem mais complicada, né? Perde o namorado, aí acabou a vida, quer suicidar e vai embora, regido por pessoas, né? É um negócio complicado. O que é que rege a sua vida? Paulo diz aqui, eu sou prisioneiro de Cristo. Aconteça o que acontecer, eu estou nas mãos de Jesus, quem controla a minha vida é Cristo, tudo está sob controle. E isto muda, meus queridos irmãos, completamente o humor de Paulo. A vida dele de adoração, de relação com Deus. Ele não é alguém esquecido, mas ele é filho amado do Pai. E mesmo quando ele está na cadeia. Eu sou prisioneiro de Jesus. Jesus é que está me mandando eu vir para cá. Eu estou onde estou, fazendo o que estou fazendo, porque Deus quer que eu faça isso. Eu chamo isso, meus queridos, de perspectiva. Alguns meses atrás eu estava conversando com um rapaz que tinha perdido o emprego. E foi muito interessante o diálogo que eu tive com ele, porque no diálogo ele assumiu todo aquele discurso crente próprio de quem ama Deus e, né, sabe como é que é, você também deve vivenciar isso aí. Todo discurso assim bem politicamente correto, ou religiosamente correto. Ele me disse, não pastor, está tudo certo, eu sei que Deus está controlando a minha vida, Deus tem o melhor para mim, Deus me ama. Legal, discurso bom, não? Bem joia. E eu ouvindo aquele menino declarando a fé dele assim, naquela circunstância, perdeu o emprego, tão confiante, eu confesso que eu fiquei muito orgulhoso daquele menino, assim, muito cheio de mim mesmo, né? E ouvindo aquele menino e dizendo, cara, esse menino pegou o ponto. Eu virei para ele e falei, querido, eu estou muito feliz com o teu coração. A circunstância não está boa, a situação não está boa, mas estou muito feliz com o teu coração, porque você está tendo a perspectiva de Deus. E eu louvo a Deus porque você está enxergando com os olhos de Deus. E a vida nossa tem que ser filtrada pelo crivo de Cristo. A gente tem que entender a nossa vida, os acontecimentos na perspectiva de Cristo. E ele foi muito honesto, ele virou para mim e disse assim, hoje eu estou legal, amanhã eu não sei. Não é assim que acontece com a gente? Nós estamos bem, mas até que ponto nós estamos bem? Basta um infortúnio, basta um acidente, basta qualquer coisa. E a gente entra numa crise tremenda. Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele diz, eu estou aqui nessa cadeia, nesses dias aqui agora, porque Jesus quer que eu esteja nesses dias, nesse lugar. Eu sou prisioneiro dele. Você é prisioneiro de quem? Olha, deixa eu falar algumas coisas que acontecem quando nós entendemos essas verdades aqui. Primeiro, nós aprendemos que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Os céus nunca se surpreendem. Tudo que acontece na sua vida, não há nada que aconteça na sua vida que Deus não saiba. A Bíblia diz que nem um pardal, passarinho mais besta que tem, ele cai sem a permissão de Deus. E, para desespero de alguns aqui, né? Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem autorização de Deus. Não cai. Não é impressionante isso aí, como Deus domina a nossa história, como Ele controla. Olha o que acontece. Não há nada também, em contrapartida, meus queridos, que o céu não possa curar. Que Deus não saiba o que acontece com você. Na teologia bíblica, nas escrituras sagradas, não existe acaso, coincidência, acidente, não. Existe propósito. Mesmo quando as coisas são absolutamente incompreensíveis, você está perplexo com elas. Não. Deus nunca é pego de surpresa, os céus nunca se surpreendem. Uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que a história, ela segue um propósito divino. Aliás, o Martin Lloyd Jones, no livro dele do Temor à Fé, uma exposição maravilhosa do livro de Abacuque, ele fala 4 coisas interessantes. Ele diz que a história está sob controle divino. Segundo, a história segue um plano divino. Terceiro, a história segue um horário divino. E quarto, a história está ligada ao reino divino. Tudo o que acontece na sua vida, quando você se percebe na perspectiva de Deus, tudo que acontece na sua vida tem propósito de Deus. Então nós precisamos aprender a julgar todo acontecimento que vem sobre nós, à luz do eterno e glorioso propósito de Deus. Isto é perspectiva. Isso é perspectiva. Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. E o que acontece de forma prática quando eu entendo isso? Primeira coisa que acontece é que eu posso viver na dependência de Deus, em adoração. Porque a minha adoração não está condicionada
a situação positiva, não. A minha adoração ela está focada no Deus que controla tudo. Eu posso não entender os eventos, eu posso estar sofrendo no meio dos eventos, mas tem uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive. Não foi assim que Jó disse lá no meio do caos? Quando tudo estava arrebentado, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Essa convicção ninguém tira do meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará do pó. Eu o verei com os meus olhos. Eu um dia estarei olhando para Ele, porque o meu Redentor vive. Ou seja, Deus está controlando tudo isso aqui. Eu não estou entendendo nada, está caótico, mas tem uma coisa, eu posso continuar adorando a Deus. É nesta perspectiva que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Não é dar graças porque você está com câncer, não. Entenda isso. Você não está nada feliz pela doença sua. Mas é você dar graças a Deus, dizendo a Deus o seguinte, Deus, eu não estou entendendo o teu propósito, mas eu quero dizer uma coisa, a minha vida está nas mãos do Senhor e o Senhor tem cuidado dela. E eu quero continuar glorificando o Senhor. Quando isso acontece, eu não preciso viver uma relação de hostilidade, nem de raiva, nem de ameaça contra Deus, que é o que normalmente acontece conosco, nós hostilizamos a Deus. Quando os eventos negativos acontecem, eu começo a ter raiva de Deus, a hostilizar a Deus, e ficar desesperado, porque eu não tenho mais o controle das coisas nas minhas mãos. Mas quando eu entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu posso viver nessa dependência de Deus em adoração. Outra coisa que acontece comigo de forma muito prática, é que eu aprendo a discernir Deus nos lugares inesperados. Naqueles pontos de convergência, ou de divergência, de oposição, eu aprendo a perceber Deus aqui. A minha vida está aqui, o Senhor está aqui, está escuro, mas eu aprendo a discernir a Deus nesses lugares inesperados. Eu posso ali nesse lugar, mesmo quando o sol nasce quadrado, eu posso estar dizendo, Deus está aqui nesse lugar. Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Jesus está aqui comigo. Ele me trouxe para esse lugar. Agora, o que é mais fantástico ainda, meus queridos irmãos, é que quando você aprende que a sua vida está nas mãos de Deus, e você passa a glorificar a Deus, você passa a discernir Deus nos lugares inesperados, mas você não deixa de ser produtivo no meio da crise. Porque o que acontece com a gente? Quando a crise vem, você entra numa baita de uma depressão. Aí você briga com Deus, e você se revolta com Deus, você se afasta da igreja, as coisas não estão boas, então Deus não me ama, então eu também não tenho que fazer nada para Deus. Não é assim que a gente faz? Olha o que Paulo faz. A Bíblia diz que Paulo glorifica a Deus ali na cadeia, e ele continua sendo produtivo. Você está estudando uma carta de Paulo, que foi escrita na cadeia. Se Paulo não estivesse na cadeia, ele teria tempo para escrever uma carta como essa? As cartas paulinas, na sua grande maioria, foram escritas na prisão. É isso que a gente chama de reação em cadeias. Reação em cadeias. E olha o que acontece, em Filipenses ele é mais explícito nesse ponto. Porque quando ele chegou ali, em Roma, preso, ele era um preso político. Ou seja, inofensivo, um velho, talvez rabugento, porque falava de um Deus que ressuscitou, e os moços não queriam nem saber disso. Os soldados romanos, todos os filhos de senadores, todos os filhos de magistrados, tinham que passar pelo treinamento militar. Era óbvio que eles não queriam que os seus filhos fossem para a guerra, para o campus avançado. Então o que eles faziam? Eles pegavam esses meninos e colocavam ao lado de prisioneiros políticos, que era muito menos ameaçador. Paulo, um velho que ficava falando de Deus o dia inteiro e orando, então esse era o que representava menos ameaça. Colocou esses meninos ali ao lado de Paulo. Eles ficavam o dia inteiro com Paulo, revezamento 3 turnos. Eram 4 meninos, de 8 em 8 horas ali com Paulo. O que Paulo começou a fazer? Ele começou a falar de Jesus para aqueles meninos. Falar do amor de Deus para aqueles meninos. Que coisa fantástica. Na cadeia Paulo está pregando. E quando ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 22, ele fala assim, todos os irmãos te saúdam, especialmente os da casa de César. O que é a casa de César? O Império Romano. Porque ele já sabia que muitos daqueles meninos que tinham passado por ali, que faziam parte lá da cúpula romana, agora estavam assumindo lugares, mas aqueles meninos estavam evangelizados, e aqueles meninos estavam apaixonados por Jesus, eram jovens que criam em Jesus, eram jovens que amavam Jesus. A revolução começou em Roma, exatamente aí, de forma silenciosa, de um homem que entendia, eu sou prisioneiro de Cristo.
E eu não posso deixar de ser produtivo nesse momento de crise. Às vezes, tempos de solidão, tempos de abandono, tempos de dor, se tornam os tempos mais preciosos e ricos da nossa vida. Mas se você entrar numa linha de mau humor, de raiva contra Deus e de tristeza contra Deus, e xingar a vida, xingar o mundo, xingar o pastor também, se ele passar na frente, não vai resolver seu problema e você não vai ser produtivo. Você tem medo de quê? O que é que controla a sua história? Paulo está aqui na cadeia e diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou nas mãos de Jesus. Jesus tem a minha vida na minha mão. Ele faz de mim o que Ele quiser. Eu não estou na mão de forças políticas, eu não estou na mão de forças religiosas, eu não estou na mão de homens inescrupulosos, eu não estou na mão do meu patrão chato, eu não estou na mão do meu professor enjoado, eu não estou na mão da minha instituição na qual eu trabalho, eu estou na mão de Jesus. Jesus vai fazer o que Ele quiser comigo. E o que Ele fizer comigo será maravilhoso. Sabe por quê? Porque os planos e propósitos de Deus são sempre de bem. E se você tiver perspectiva, isso muda a sua forma de ler a vida, de adorar e de produzir. Que Deus nos ajude. Ore. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ensine a ter a perspectiva certa. Somos tão pobres, ó Deus querido, nessas coisas. Nossa alma enxerga tão pouco. Enxergamos tão pouco e com tão pouca clareza a vida, as oportunidades, a bênção do Senhor nos lugares inesperados. Oh Deus, facilmente nos desesperamos. Facilmente, ó Deus, perdemos a alegria, a capacidade de louvar o Senhor. Nessa noite, dá-nos perspectiva, Pai, para viver. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém, Senhor.